E como é que o juiz, como o advogado, vai chegar para esta família que já está cheio de questionamento e vocês vão sugerir, vai apresentar como que acontece isso dentro do judiciário? Olha, eu vejo que essa caminhada na constelação, como constelador, não é necessariamente para ter uma profissão de constelador. Ela serve para qualquer profissão. É uma postura de como lidar com as pessoas, de como ajudar, né? Principalmente nesse tema da ajuda. É muito rico o aprendizado como constelador e serve para qualquer atividade, porque trata-se justamente de se colocar como pequeno, perto de alguém que chega com toda uma história, né? Com toda uma questão, um drama antigo, às vezes, ela já sabe muito, ela sabe mais do que ela pensa que sabe, na verdade, né? A alma dela sabe muito mais, tem os antepassados dela, que são recursos para ela. Ao mesmo tempo, os pais, muitas vezes, são... ela vê como o problema dela, né? A família de origem, mas é da família que vem os recursos, o potencial dela. E perto disso, o facilitador, o constelador, o profissional que se propõe a ajudar, ele é pequeno. Ele pode ter alguma técnica para ajudar de maneira terapêutica, de maneira jurídica, num consultório, como médico, como professor, né, ajudar um aluno, mas perto de tudo que alguém traz e que diz respeito a essa pessoa mesmo, nós sempre somos pequenos, e como juiz eu ajo assim também. Então eu procuro não me colocar como a solução, né? As pessoas chegam, esperam que eu vá resolver o problema delas. Eu falo, não, eu posso até dar uma decisão com base na lei, olhando para isso que eu sei de vocês, que não é nada, né? O que um juiz sabe? O juiz lê algumas páginas de autos processuais, de petições que os advogados escreveram, e isso pode falar muito pouco da realidade, ou pode falar um monte de coisa que nem real né? Porque tem as distorções. Então, assim, quem sou eu nessa história, né? Um advogado é a mesma coisa. O advogado recebe o cliente, ele pode chegar e falar, eu vou te salvar, e vou entrar com uma medida isso, uma medida aquilo, e pode ser que aquela atitude cause um mal tremendo para as pessoas, né? Agora, se ele olhar realmente, se ele desenvolver esse olhar apurado que a constelação permite, para um bom constelador, né? Porque um constelador barbeiro, ele não vai desenvolver esse olhar apurado, ele vai querer ajudar como se ele, da cabeça dele. Mas o mais importante é justamente aprender a olhar para a alma das pessoas, a olhar o que está acontecendo nas entrelinhas, né? Ela está falando uma coisa, mas e aquilo que ela não está falando? Normalmente a solução está justamente nessas entrelinhas, porque se tivesse no que ela pensa que sabe, ela já teria resolvido. Então a gente precisa desenvolver esse olhar. Isso vale para qualquer profissão. E como constelador, principalmente, mas é um treinamento para qualquer outra profissão, né? Então o que eu faço? Eu não sei de nada. É ela que tem que ver. Eu me coloco ao lado dela para ajudá-la a enxergar alguma coisa. E aí, do lado dela, eu posso até olhar junto com ela, mas não é algo assim, eu já sei o que eu vou fazer, então eu vou mostrar para ela. Não, ela vai ver o que tiver que ver. Pode ser que ela veja algo que eu não consegui ver, mas eu posso facilitar esse processo, colocando representantes, né, sentindo a emoção que ela está expressando por trás daquela fala dela, porque às vezes ela fala uma coisa, mas o que está por trás é o que importa. A fala é só algo que ela aprendeu para disfarçar uma essência mais verdadeira. Na justiça é a mesma coisa, tá? Posso contar um caso que aconteceu essa semana? Claro, vai ser uma honra. Foi interessante, porque a mãe de uma criança entrou com uma ação contra o pai dessa criança pedindo uma indenização por abandono afetivo, por danos causados pelo abandono desse pai. Porque ele tinha outra família, cuidava dos outros filhos, e a filha se ressentia, ou a mãe, a filha que era a titular da ação, mas era a mãe que entrou com a ação, né? Dizendo que era a filha. E eu percebi que, na verdade, era essa mãe que se ressentia pela separação. Ela não aceitava. A dor era dela. A dor era dela. E o homem tinha ido morar em outro lugar, e é claro que a filha sentia falta, mas por trás dessa ação, que pedia uma indenização alta, pedia um valor bem elevado, assim, de indenização por ter abandonado, olha que grave, né? Que acusação grave. Por trás disso tinha uma mensagem muito simples, que era, eu não queria que você tivesse ido embora.
eu sinto a sua falta. Era uma declaração de amor. A ação judicial era uma declaração de amor. Mas quando eu abri a audiência, o advogado do homem, ele já chegou tomando a frente, falando, não, nós não vamos fazer acordo, porque isso, porque aquilo. Aí o advogado da mulher, então vamos para a instrução e ouvir testemunhas, aquela postura do advogado, né? Aí eu falei, não, peraí, gente, peraí. Nós estamos falando aqui, é algo muito humano. E o essencial aqui não é nada disso que está sendo dito. O essencial, e é importante, e eu vou dar valor para esse essencial, porque eu estou percebendo aqui no olhar dessas pessoas, dos seres humanos, o homem e a mulher ali, né? E eu comecei a pedir licença para os advogados para conversar diretamente com as pessoas, e aí eles foram confirmando essas minhas percepções do amor que tinha envolvido, né, da falta que a mãe sentia e que a filha sentia, da inconformidade por não ter dado certo o relacionamento, por ele estar longe, com outra família. E eu comecei a trazer isso à tona, né? Aí lá pelas tantas, nós chegamos num ponto de que as pessoas, parece que havia um consenso de que a menina devia morar com o pai. A mãe queria isso. E dizia que a filha queria também. E aí eu perguntei para o pai. O pai falou, eu quero que ela venha morar comigo, junto com os irmãos, né, por parte de pai. Então eu falei, poxa, que maravilha, se resolveu a ação sem nada do que foi dito na petição, né, sem indenização, era uma distorção aqui. Era uma guerra, né? Na verdade era uma guerra ali. Era um faz de conta, né, era uma maquiagem para algo que não era a realidade. Ânimos alterados, né? Ânimos alterados. Mas você vê, foi o papel dos advogados. O advogado, ele quis traduzir para uma linguagem jurídica algo que não tinha uma linguagem jurídica para entrar com uma ação. Quer dizer, eu sinto a sua falta. Só mas, de assim, você falar, parece que o campo abre, meu coração dispara, né? Porque onde existia tanto amor. Muito amor. E quando surgiu essa ideia do pai ficar com a filha, e o pai concordou, eu perguntei para a mãe, ela falou, eu concordo, é isso que ela quer, isso vai ser muito bom. Eles se emocionaram, ficaram visivelmente emocionados. Aí eu falei, bom, então talvez vocês queiram já colocar isso na ata da audiência, né, já registrar esse acordo, e aí o pedido de indenização, e aí, se tem algum interesse? Aí o advogado se insurgiu. O advogado falou, não, doutor, peraí, isso aí que eles estão resolvendo, pode resolver daqui para frente, mas e os danos do passado? Aí eu falei, ai meu Deus, mas tem que respeitar o advogado, ele tem o lugar dele, ele foi escolhido pela parte, eu não fui escolhido, o juiz não foi escolhido, o Estado é que determinou, né? Mas a parte teve o direito de escolher o advogado. Aí eu falei, aí eu lembrei as partes do lugar de cada um, né? Olha, tem uma criança que é a titular da ação, que é para quem a gente olha, tem a mãe dela que está representando ela no processo, e que tem um relacionamento com esse homem, e tem o advogado que ela escolheu, então, em respeito a esse advogado, se vocês quiserem, eu suspendo o processo para vocês conversarem, para o senhor orientar a sua cliente falar o que ela sente e tal. Aí o advogado falou assim, não, peraí, doutor, eu não quero atrapalhar. Aí ele percebeu a responsabilidade dele, né? Aí ele perguntou para ela, eu perguntei também, e aí, você tem interesse em continuação, continuar discutindo essa indenização? Aí ela falou, ela ficou meio tensa, né? Falou, olha, não me sinto bem com essa ideia. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu só precisava que ele olhasse para mim e para minha filha. A minha filha indo morar com o pai, para mim isso, ela fica mais feliz e eu fico mais feliz também. Aí nesse lugar não tem indenização que paga. Pelo contrário, né? A própria mãe falou, olha, eu me sentiria muito mal da minha filha estar morando com o pai, finalmente, e ainda eu ficar cobrando ele uma indenização em relação ao passado. Pois é. Né? Mas olha só, não é qualquer advogado que se dispõe a olhar para isso, porque precisa ter um desapego, precisa ter um olhar para o coração do cliente. E isso é direito sistêmico, é olhar para o coração das pessoas. Agora, e o dinheiro? O advogado certamente ganharia uma porcentagem, né? Muito boa. Então, o dinheiro faz parte do campo. E as pessoas olham também para o dinheiro. E eu não posso negar isso, eu não posso fingir que isso não existe. Então, isso também faz parte do direito sistêmico, né? Só que a gente precisa olhar com clareza, com consciência.
para saber o lugar de cada coisa, para saber a hierarquia de valores envolvidos, né? O que é mais importante, é o coração de uma filha, de um pai, de uma mãe, de uma filha, é o dinheiro, é o interesse do advogado. Os advogados têm interesses legítimos também, né? Então, sim, esse olhar no campo jurídico é muito interessante. Muito. É por isso que eu desenvolvo, que eu trabalho tanto com isso. Assim. Isso amorosamente, é um campo próprio, né? Amorosamente. Um campo próprio para estudar.